Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante pelo convite de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde, que é um ponto interessante, que vai ser basicamente uma legislação europeia no âmbito da saúde que vai ter impacto direto nos sistemas de saúde europeus, tanto em Portugal quanto em outros países, e eu vou falar um pouquinho sobre as diversas áreas e principalmente focar na parte dos dados que seriam mais interessantes, principalmente para os cidadãos e também os profissionais de saúde, e como que seria essa mudança. Então, o primeiro ponto, eu estruturo essa apresentação em dizer, basicamente, o que é o Espaço Europeu de Dados de Saúde, o que essa regulação ela vem dizer. Além disso, as principais mudanças na gestão dos dados de saúde que a gente vê que serão um impacto. Além disso, também o uso primário e secundário dos dados de saúde, como que essa regulação vê esse ponto, e os mecanismos de governação, e, por fim, os direitos dos cidadãos europeus e também um calendário da votação de como que essa regulação vai ser colocada agora. Então, o primeiro ponto, o que é o Espaço Europeu de Dados de Saúde? Ele é basicamente um ecossistema, uma regulação que vai dizer sobre o ecossistema específico dos dados de saúde aplicado na União Europeia, ou seja, vão ser colocados dentro dessa regulação os padrões, as regras dos padrões, práticas comuns, a infraestrutura e todo o quadro de governança com alguns objetivos. E esses objetivos são basicamente para que a gente consiga capacitar os indivíduos, ou seja, os pacientes e também os profissionais de saúde, para que eles consigam ter um acesso digital e controle dos seus próprios dados. Ou seja, esse regulamento vai garantir que os cidadãos consigam aceder aos seus dados de saúde de maneira eletrônica, de forma segura, por aplicações ou então até mesmo portais e sites, ou seja, o cidadão tem um maior controle sobre seus próprios dados. Além disso, ele prevê fomentar um mercado único para os sistemas eletrônicos de saúde, o que garante que os sistemas eles vão ter um maior nível de interoperabilidade. O que isso significa é que os dados produzidos em um país eles podem ser trocados entre outros, no caso de atendimento. Imagina, por exemplo, o cidadão português foi passar férias na Espanha e precisou de ter um atendimento médico. Então, os profissionais de saúde na Espanha conseguem aceder aos dados do cidadão português de maneira eficiente, traduzido já na língua espanhola para o profissional de saúde ter o acesso da melhor forma e, com isso, também dá um atendimento melhor de qualidade para aquele cidadão que precisou desse ponto. E, além disso, o último objetivo é ter uma configuração mais confiável e eficiente do uso dos dados de saúde. Como que nós utilizamos esses dados de saúde que estão colocados nos sistemas eletrônicos e quais são as finalidades dele que a gente consiga utilizar. Então, esses são basicamente os três maiores objetivos dessa regulação dos dados europeus de dados, do Espaço Europeu de Dados de Saúde e algumas implicações que vão ser nesse lado. Então, as principais mudanças na gestão dos dados de saúde, de acordo com esse regulamento, vão ser principalmente o acesso imediato e fácil dos dados de saúde em um formato eletrônico, ou seja, ele vai garantir que os cidadãos possam aceder aos seus próprios dados de saúde por forma de aplicação ou por mesmo portais que vão ser desenvolvidos pelos sistemas de saúde de cada país. E no caso, por exemplo, hoje em Portugal nós já temos acesso pelo SMS a alguns desses dados através de algumas aplicações e também direto no portal. E a ideia é que esse acesso seja mais alargado e também contenha mais informações sobre os dados de saúde e também garantir que os cidadãos consigam fazer isso de várias outras formas. Além disso, a garantia do acesso aos serviços de saúde, porque uma vez que você tem um acesso a esses dados, você consegue também tentar ter uma marcação de consultas mais eficiente, aceder aos outros serviços, um aumento da interoperabilidade e da segurança desses dados, ou seja, não é porque os seus dados de saúde estão num ambiente eletrônico, eles vão ter um reforço na segurança e na segurança cibernética para que esses dados não sejam corrompidos e muito menos vazados de algum ponto. Além disso, a nomeação de autoridades dos Estados-membros para compor o corpo que vai gerir o Espaço Europeu de Dados de Saúde de acordo com o ponto. E, além disso, a criação de um quadro jurídico que vai ficar especializado na orientação e nos requerimentos desses dados a partir desse ponto. Quando a gente fala no uso primário de dados de saúde, nós estamos referindo aos dados primários
que são basicamente os dados que vão ser encontrados entre os pacientes e os profissionais de saúde. Numa consulta que nós fomos no centro de saúde, no hospital, etc., são geralmente coletados dados, e esses são os dados, os nossos dados primários. E a ideia é que, por meio eletrônico, nós consigamos fazer o acesso a esses dados, tanto por cidadãos quanto por outros profissionais de saúde, e isso vai garantir uma maior eficiência nos sistemas, porque uma vez que imagina, até mesmo dentro do país, um cidadão português que está no Algarve, mas foi passar férias ou foi para o norte, ele também pode, o profissional de saúde pode aceder aos dados de saúde dele e também ter um melhor atendimento nesse caso. Além disso, a ideia é que esse regulamento ele promova também a capacitação dos cidadãos e dos pacientes para ter o maior controle dos seus dados de saúde e também do compartilhamento. O que isso significa é que, basicamente, os cidadãos vão ter que autorizar o uso dos seus dados, a transmissão de seus dados, tanto no contexto transfronteiriço quanto em outros contextos, para garantir que o cidadão seja o dono e o gestor de seus próprios dados de saúde. Então, a ideia é que exista algum tipo de formação, algum ponto para suportar o cidadão a justamente ter essa ideia de como gerir e compartilhar os seus dados de saúde. Além disso, esse regulamento nos dados primários de saúde, ele vem com a proposta para categorizar alguns dados de saúde em um formato específico de dados, ou seja, esse ponto vai facilitar bastante a troca de dados entre os diversos sistemas de saúde, inclusive entre sistemas particulares e também o sistema público, e esses dados vão ser trocados basicamente dentro do formato europeu de partilha de dados de saúde, que está também dentro da regulação. E dentro desse formato europeu de partilha de dados de saúde, existem 5 categorias de dados que eu gostaria de chamar a atenção, que são os mais importantes que a gente vê. O primeiro é o resumo clínico de saúde, que é basicamente os dados que são coletados durante as consultas e atendimentos médicos, inclusive vacinação, alergias, etc., são os dados que estão nesse ponto. O segundo aspecto são as prescrições e as dispensas eletrônicas. Hoje, Portugal tem basicamente 100% das prescrições de dispensas em formato eletrônico. No entanto, não é a mesma realidade em outros países da União Europeia, e acaba que isso também é bastante importante. E, inclusive, atualmente, por exemplo, alguns desses serviços transfronteiriços já estão em vigor, tanto que o resumo clínico de saúde e a prescrição eletrônica podem ser trocados em alguns países, inclusive em Portugal. Então, se não me engano, Portugal pode trocar esses dados com a Espanha, Finlândia, Estônia, Croácia, Malta, etc. Ou seja, o cidadão português que foi passar férias na Espanha e esqueceu a receita, esqueceu um medicamento importante, pode fazer essa dispensa em território fora do território português por meio da sua própria prescrição eletrônica de saúde. E 3 novos serviços que vão vigorar a partir dos próximos anos basicamente as imagens médicas e os relatórios que são ligados a essas imagens, os resultados laboratoriais que também vão auxiliar sempre dentro da consulta e do atendimento aos pacientes, e, por fim, os relatórios de alta hospitalar, que também podem ser bastante importantes. Essas 5 categorias de dados de saúde, elas são as prioritárias dentro do regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde, e terão um efeito maior também durante a implementação e durante a implementação desses dados nos próximos pontos. Além disso, esses dados podem ser acedidos e atualizados pelos profissionais de saúde, o que aconteceu bastante quando, por exemplo, nós tomamos uma vacina, temos algum atendimento no sistema médico, esses dados eles vão ser acedidos pelos profissionais de saúde para fazer a atualização e imediatamente, pelo menos aqui em Portugal, a gente já recebe um e-mail identificando o profissional cedeu seus dados de saúde por algum motivo e nós temos essa descrição, ou seja, nós sempre somos informados se alguém acessa nossos dados e como esse acesso é feito. Além disso, esse regulamento ele vai introduzir requisitos obrigatórios sobre a interoperabilidade, ou seja, a capacidade do sistema de saúde conseguirem enviar e receber dados de saúde de maneira mais autônoma e direta, segurança e privacidade, que são fundamentais na categoria dos dados de saúde, porque são dados extremamente sensíveis. Os Estados-membros da União Europeia eles vão ser obrigados a participar de uma infraestrutura digital transfronteiriça que é chamada My Health at You, ou seja, Minha Saúde na União Europeia.
E esse My Health at You, ele faz a gestão justamente da troca de dados entre os Estados-membros dentro daqueles serviços que eu citei anteriormente. E, além disso, existem ainda alguns projetos pilotos para fazerem o uso dos dados em aplicativos móveis, em dispositivos móveis, ou seja, podemos ter acesso aos nossos dados diretamente no telemóvel para facilitar. Já quando a gente fala do uso secundário dos dados de saúde, ele vai ter uma importância principal para fazer políticas de gestões públicas e até mesmo a pesquisa, inovação, tendo em conta a saúde pública e outros pontos. Quando a gente fala do uso secundário dos dados de saúde, são coletados dados dos cidadãos de forma anônima, ou seja, nós não conseguimos identificar de quem aquele dado vem, mas esses dados eles são vão ser geridos por uma estrutura também internacional que vai ser descentralizada, nesse caso vai ser o Health Data at EU, e esses dados, uma vez que essa estrutura seja montada e os dados também possam ser recolhidos, as pessoas elas vão precisar de autorizar nos sistemas, ou seja, mais uma vez o cidadão ele é dono de seus dados, a que aqueles dados possam ser recolhidos para futuras pesquisas ou acesso. Além disso, as instituições de pesquisa e inovação que querem fazer a consulta desses dados de saúde, elas vão precisar de ter requerimentos muito rígidos e muito claros para como eles vão utilizar esses dados e o que podem ser fazer e qual a finalidade desses dados. Uma das principais ideias desses dados, eles vão ser principalmente processados em ambientes seguros e fechados para garantir que exista a privacidade desses dados de saúde para os cidadãos e com padrões de controle de segurança extremamente altos. E, como eu havia dito, apenas dados anônimos podem ser extraídos e isso garante basicamente que o cidadão ele não seja identificado e aquele dado possa ser utilizado de maneira inequívoca para os cidadãos. Ou seja, todos os Estados-membros, a partir de a partir da implementação do regulamento a partir da implementação desse regulamento, eles vão ser obrigados a participar dessa infraestrutura para tratar desses dados e ter todo o mecanismo de controle também de controle dos dados. A governança desse sistema vai ser basicamente criado um conselho europeu para os dados de saúde. Esse conselho ele vai ter autonomia para gerir esses dados e vão ser presididos pela Comissão Europeia e também diversos tipos de representantes dentro dos Estados-membros, ou seja, são principalmente as autoridades de saúde digital. No caso de Portugal, é a SPMS que faz esse trabalho como autoridade de saúde digital no país. Além disso, podem ser convidados outros membros da área de saúde e também observadores para ter a certeza de que essa gestão está feita de uma maneira segura e eficiente. Isso vai contribuir para a aplicação da regulação consistente desse regulamento em toda a União Europeia para garantir a segurança e a autonomia do cidadão em relação à gestão de seus próprios dados. E, além disso, os Estados-membros eles irão cooperar de maneira eficiente para garantir que realmente o bom funcionamento do espaço de dados europeu, espaço europeu de dados de saúde. E acaba que alguns direitos dos cidadãos eles vão ser bastante vistos e bastante reforçados nesse ponto, que é basicamente o acesso aos seus dados eletrônicos de forma gratuita, simples e acessível. Além disso, a portabilidade dos dados de saúde. Essa ponto da portabilidade ela vai bastante de encontro com a questão do desenvolvimento do sistema de saúde com um padrão mais parecido, um padrão europeu. Dessa forma, por exemplo, o cidadão ele pode conseguir ter a autorização de gerir seus dados de saúde que são gerados, por exemplo, em um hospital particular e levar esses dados de saúde, permitir o acesso desses dados de saúde a um hospital público, por exemplo. Dessa forma, as pessoas que têm um atendimento tanto no público quanto no privado podem ter, de certa forma, uma unificação do seu sistema, dos seus dados, e essa unificação garante um melhor atendimento para os cidadãos. Além disso, todo cidadão ele vai ter
capacidade de controlar o acesso aos seus dados, ele faz a gestão. Se ele não quiser que os dados saiam de apenas um dos sistemas, o público ou do privado, ele pode ter essa opção. Se ele quiser que os dados possam ser acedidos de maneira transfronteiriça, ele vai fazer esse dado, ou seja, toda a gestão e como esses dados serão utilizados vão ser responsabilidade do cidadão e ele tem essa autonomia. Além disso, eles podem, o cidadão vai poder ter a autonomia de corrigir algum dado quando estiver errado e quando tiver algum ponto ele pode aceder a esses detalhes. Além disso, esse regulamento ele vai garantir a segurança e a privacidade aprimoradas desses dados de saúde, de maneira que eles não sejam utilizados para fins que não foram previamente estabelecidos. E isso é bastante importante. Essa parte da segurança é muito importante porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mais grave, que necessita um tratamento mais custoso, com maior custo, etc., ele pode ser cobrado de maneira mais... pode ter uma cobrança maior em um sistema particular, por exemplo, quando faz associação. E dessa forma, a segurança desses dados garante que os sistemas de saúde privados eles não tenham acesso a esses dados se não for de concordância do cidadão nesse ponto. E, além disso, isso vai garantir que o uso indevido desses dados eles não aconteçam, que vai ser basicamente pelos padrões de segurança estabelecidos pela regulação. E, por fim, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o calendário, de como essa apresentação foi feita, como o regulamento foi feito. Então, em setembro de 2020, foi o anúncio do Espaço Europeu de Dados de Saúde pela Comissão Europeia. Em maio de 2022, ou seja, basicamente 1 ano e meio mais ou menos, foi a publicação da primeira versão da proposta. Então, desde que essa proposta foi publicada até o momento, até o início do ano que vem, ela vai passar por várias consultas e atualizações. O texto já mudou um pouco desde a primeira versão, mas ele pode ainda sofrer algum tipo de alteração até fevereiro do ano que vem. E é previsto que em junho de 2024, essa proposta vai para votação no Parlamento Europeu e, caso ela venha a ser aprovada, ela entra em vigor no ano de a partir de 2025. Uma vez que ela entra em vigor, os Estados-membros vão ter um período de adaptação para fazer a migração e a adaptação dos sistemas de saúde para garantir que todas as regulações ditas sobre segurança e sobre outros pontos sejam colocadas em prática dentro desse ponto. E, com isso, gostaria de agradecer pela atenção e por me ouvirem. Aqui eu deixo o meu contato e também um QR Code que podem escanear sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo dentro do Esquité, que é o projeto Expand8, que ele visa justamente fazer o desenvolvimento de sistemas e auxiliar os Estados-membros a interagir, a entender como funciona o Espaço de Dados Europeu de Saúde, e, além disso, fazer a implementação e divulgação do formato de dados de saúde que será adotado pelo sistema de saúde em breve. Então, ele tem mais informações, tanto sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde, e fiquem à vontade, e muito obrigado.